E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Em um mundo apocalíptico, uma mulher chamada Juliette dirige por terras desoladas e devastadas, enfrentando um ambiente hostil repleto de perigos. A busca por recursos essenciais para sobreviver se tornou a sua rotina, e ela sempre se certifica de estar armada com uma arma que leva com ela, sentindo a necessidade de estar pronta para usar a qualquer momento contra qualquer coisa ou pessoa que possa representar uma ameaça. Um dia, em uma de suas expedições, Juliette decide parar em um posto de gasolina, acalentando a esperança de encontrar alimentos ali. No entanto, seus planos são rapidamente frustrados quando ela escuta um rosnado ameaçador vindo do andar superior, e o instinto de sobrevivência aciona sua fuga imediata. Em seu veículo, Juliette entra em contato com seu amigo Harry, que está preocupado e quer saber se ela conseguiu reunir alguns suprimentos alimentares para o grupo de 39 pessoas, que conta com sua liderança para a sobrevivência. Juliette, um tanto desolada, informa a Harry que o posto de gasolina estava vazio e que ela optou por um atalho de volta para a base, apressando-se para encerrar a conversa, uma vez que a bateria de seu rádio está quase se esgotando. Durante seu caminho de volta, Juliette se depara com um trailer onde encontra um homem gravemente ferido, uma cena que poderia congelar o sangue em qualquer um. Encarando o estranho e com seu instinto de sobrevivência aflorado, Juliette aponta sua arma para ele e exige saber para onde foi a criatura que ele mencionou. O velho, com voz trêmula e cheia de dor, revela que conseguiu trancar a criatura dentro do trailer e informa a Juliette que há também alimentos enlatados no interior de seu veículo. Quando Juliette está prestes a entrar no trailer, o homem, consumido pela dor, pede que ela ponha fim ao seu sofrimento, expressando um medo profundo de ser devorado por um monstro, ou como ele se refere, um ceifador. Juliette, porém, se recusa a desperdiçar uma bala nele, demonstrando uma frieza imperturbável enquanto analisa a situação. Com indiferença, Juliette sugere que ele escolha entre morrer ao retirar a mão de sua ferida ou viver e acompanhá-la. Sentindo que já havia perdido tempo demais, ela decide entrar no trailer e enfrentar aquela criatura que assombrava o lugar. A batalha dentro do veículo é intensa. As janelas estouram e o trailer balança violentamente enquanto as duas forças colidem de maneira feroz. No entanto, no final, Juliette prevalece e consegue eliminar o ceifador. Exausta e ofegante, ela sai do trailer apenas para se deparar com o corpo do homem, já sem vida, jogado no chão. E sem pensar duas vezes, começa a recolher todos os seus pertences valiosos e suprimentos de comida. Com seu coração pesado e a mente a 1000 por hora, Juliette retoma sua jornada na estrada, dirigindo em silêncio enquanto observa uma foto sua ao lado de um homem. Contudo, a foto é abruptamente arrancada de suas mãos pelo vento, e ao tentar recuperá-la, ela se distrai e perde a atenção, fazendo-a perder o controle do veículo, que capota em seguida. Em uma rápida lembrança, somos levados a um tempo anterior ao apocalipse, onde Juliette é vista parada em uma galeria de arte rodeada por obras que antes a inspiravam. O proprietário da galeria, Jack, se aproxima dela e tenta flertar, mas Juliette não está no clima para socializar, mergulhando em sua própria solidão. Ela admite para Jack que havia ido ali apenas porque estava chovendo do lado de fora, uma verdade que parece não incomodar Jack. Enquanto a chuva continua a cair, ele a incentiva a prestar atenção nas belas obras de arte ao seu redor, pedindo que ela abra os olhos para a beleza que existe. A lembrança é suave e nostálgica, um vislumbre de um tempo em que as preocupações de Juliette eram muito diferentes. Voltando ao presente, Juliette recupera a consciência e sente uma dor afiada emanando de uma fratura exposta em sua perna, um lembrete brutal de sua nova realidade. Com grande dificuldade, ela percebe que perdeu sua arma, avistando-a a poucos metros de distância, um objeto vital que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Juliette tenta com todas as suas forças pedir ajuda pelo rádio de comunicação, mas todos os esforços parecem infrutíferos, e ao perceber que os ceifeiros estão mais ativos à noite, a pressão aumenta para que ela encontre rapidamente uma maneira de recuperar sua pistola. Usando um bastão improvisado, Juliette estende o objeto em direção à sua arma e quase consegue segurá-la, mas as hastes se separam pelo esforço e ela falha novamente. Uma nova lembrança surge, desta vez de um momento descontraído. Juliette saiu da galeria com Jack e caminhou pela rua comendo algo enquanto ele contava piadas, fazendo-a rir com uma que envolvia carne. A vegetariana Juliette, ouvindo isso, rapidamente cospe o que estava comendo, mas em vez de se irritar, ela se divertiu com a situação. Juliette acabou aceitando o convite de Jack para ir até seu apartamento, onde ficou maravilhada ao ver a beleza de sua casa. A atmosfera era leve e cheia de risos enquanto juntos tomavam algumas bebidas e petiscos. Mas conforme a conversa avançava, Juliette começou a lutar contra sua tendência a se abrir, hesitando em compartilhar detalhes sobre sua vida, mesmo se recusando a informar seu nome quando Jack o solicitou. Momentos de risada se transformaram em tensões, e de repente ela insistiu em ir embora, mas após alguma insistência e persuasão, ela finalmente revelou seu nome, e Jack fez o mesmo.
No entanto, o curso da história toma um rumo sombrio quando Jack se depara com Juliette novamente, desta vez com outro homem em um bar. Intrigado e preocupado, Jack a segue para fora do bar e testemunha a transação, onde o homem paga a Juliette por uma substância ilícita. Jack observa a cena, notando que Juliette recusa o beijo do outro homem e, ao segui-la, descobre que ela é uma traficante. A situação a qual Juliette se viu presa se revela alarmante, pois ela precisou recomprar seu apartamento de outro traficante do qual estava endividada. Ao entrar no local, Jack fica chocado ao perceber o quão precária era a condição de Juliette, que estava mergulhada na dependência. Confuso e sem saber como ajudar, Jack tenta puxar assunto, mas Juliette fica visivelmente irritada e responde de forma ríspida, não permitindo que ele se aproxime. Ele oferece ajuda, mas ela a recusa categoricamente, mandando-o embora. Jack, sentindo remorso por ter seguido Juliette até sua casa, percebe que a mulher por quem começou a se interessar era também uma viciada. Decepcionado, ele finalmente deixa o apartamento dela, marcando o final de um possível relacionamento antes mesmo de ter começado. De volta ao presente, Juliette finalmente consegue libertar sua perna, que estava presa no volante. Ela improvisa um torniquete para controlar a hemorragia antes de lavar sua ferida com álcool, enfrentando a dor excruciante e empurrando o osso exposto de volta para o lugar. Depois de enfaixar a ferida, ela conserta seu rádio, decidida a ligar para Harry e informar que foi ferida. A frustração toma conta de Juliette quando ela percebe que ninguém responde suas chamadas, e quando ouve um ceifeiro se aproximando, sua adrenalina dispara. Com habilidade e pressa, ela rasteja para fora do carro na esperança de recuperar sua arma, sabendo que sua sobrevivência depende disso. Juliette permanece em silêncio enquanto observa o ceifador com a tensão tomando conta de seu corpo, pronta para disparar caso a criatura a avistasse. No entanto, a quietude é quebrada pelo chamado de Harry, e Juliette se vê forçada a jogar seu rádio fora para distrair o monstro que tem semelhanças humanoide. A ansiedade a consome, pois ela quase tem certeza de que o ceifador vai encontrá-la. Mas, surpreendentemente, o monstro ouve outro ceifador à distância e se afasta, deixando Juliette aliviada em meio ao desespero. Agora sozinha, ela se apressa para recarregar sua arma, ciente da necessidade de estar preparada para o que vier a seguir. Na sequência, somos levados a um momento do passado, onde Juliette, visivelmente abalada, visita Jack em seu apartamento. Ele não faz perguntas sobre o que aconteceu, mas se preocupa em cuidar dela, limpando suas feridas e garantindo que ela se sinta ao menos um pouco melhor antes de deixá-la descansar em um quarto para dormir. Na manhã seguinte, Juliette expressa sua gratidão a Jack e se junta a ele para o café da manhã, um momento de simplicidade em meio ao caos emocional que vivia. Durante a refeição, Jack se abre para Juliette sobre seu passado, revelando que passou por grandes dificuldades na América após a morte de seus pais, mas que conseguiu se adaptar à nova vida, implorando a Juliette para que talvez ela pudesse fazer o mesmo. Contudo, a insegurança de Juliette é palpável, e ao pedir a Jack se poderia dar uma volta ao redor do quarteirão para respirar ar fresco, ele percebe que, na verdade, o que ela realmente queria era uma dose da droga. Ofendida e sentindo-se incompreendida, Juliette tenta sair, mas encontra o elevador bloqueado, forçando-a a confrontar a situação. Em um momento de frustração, ela exige que Jack a deixe partir, mas ele se recusa e afirma firmemente que ela permanecerá com ele até que consiga se desvincular do vício. Enfurecida, Juliette inicia uma cena de fúria, quebrando objetos e descontroladamente despejando sua raiva sobre a decoração do apartamento de Jack. No entanto, Jack não se intimida. Ele a abraça forte até que ela comece a se acalmar e, nesse ato de vulnerabilidade, eles compartilham um beijo. De volta ao presente apocalíptico, Juliette lança alguns bastões de luz para fora do veículo em busca de qualquer ceifador nas proximidades. Quando nada acontece, ela avança lentamente em direção ao rádio, mantendo-se atenta a qualquer movimento ao seu redor. De repente, ela escuta um som vindo de trás e instintivamente lança mais bastões de luz em direções diferentes até localizar o ceifador posicionado em cima de seu carro. Sem hesitar, Juliette atira na criatura e rapidamente retorna ao interior do seu veículo, onde aguarda em silêncio a próxima aparição do monstro. Então o ceifador aparece de repente, puxando a cobertura da janela enquanto tenta alcançar o pé de Juliette. Lutando para se libertar, ela liga o carro e empurra o acelerador, fazendo as rodas girarem com força, derrubando a criatura. Após essa ação, Juliette espera mais uma vez pelo ceifador, dando alguns disparos quando a vê correndo, sem perceber que a criatura já estava dentro do carro atrás dela. Assustada, Juliette dispara contra o ceifador, fazendo-a retroceder antes de tentar consertar seu rádio com as mãos trêmulas. Em um momento de desespero, Juliette tenta beber um pouco de álcool para acalmar os nervos, mas ao verificar, percebe que seu frasco está vazio. Em outra lembrança, ela e Jack são vistos se mudando para a nova casa. Juliette está radiante por estar ao lado de Jack, mas ao mesmo tempo ansiosa com as mudanças que suas vidas sofrerão. Jack, percebendo o nervosismo dela, toca gentilmente seu rosto para arrancar um sorriso dela. Ele então lhe mostra o quarto que seu futuro filho teria, mas Juliette, cheia de dúvidas,
expressa insegurança sobre ser uma boa mãe e se conseguiria fazer seu filho ou filha feliz. Jack, por outro lado, não se preocupa com isso. Ele acredita que o mais importante é tentar fazer as coisas funcionarem. Antes de começarem a explorar outras partes da casa, Jack pede a Juliette que diga que o ama. Embora Juliette não se pronuncie diretamente, ele consegue sentir o amor que emana dela. Mais tarde, Juliette relutantemente comunica a Jack que está grávida, deixando-o extremamente feliz. Infelizmente, o que deveria ser um momento de alegria se transforma em tragédia quando Juliette dá à luz um bebê natimorto, e o casal tem que suportar a dor de voltar para casa e entrar em um quarto de bebê vazio. De volta à realidade deprimente de Juliette, ela finalmente consegue consertar seu rádio e estabelecer contato com Harry, compartilhando sua situação e localização com ele. Contudo, a comunicação entre Juliette e Harry se torna confusa devido ao sinal fraco, e ela só consegue ouvir algo sobre um farol localizador. Após a conversa, Juliette pega o farol e se esforça para seguir as instruções manualmente. Quando o farol finalmente funciona, Juliette começa a barricar as janelas, somente para perceber que o ceifador está a esperando do lado de fora. A criatura tenta entrar no veículo enquanto Juliette pressiona o pé contra a cobertura da janela, e após machucar seus dedos, o monstro eventualmente se afasta. Juliette então assegura a cobertura usando uma barra e se prepara para disparar enquanto a criatura continua a bater em seu carro de diferentes ângulos. Então, de repente, ela recebe uma ligação de Harry e informa que está sendo atacada por um ceifador, levando seu amigo a instruí-la a usar a lanterna contra a criatura. Harry está certo de que o ceifador se afastará, pois elas odeiam luzes brilhantes, mas Juliette responde que sua lanterna está quebrada. Agora que Harry e sua equipe estão a caminho para resgatar Juliette, ela percebe que só precisa esperar um pouco mais. Mas o ceifador não está disposto a desistir de alcançá-la e quebra o para-brisa do carro, deixando Juliette exposta. Sem mais opções, ela liga os faróis e finalmente consegue afastar o monstro. Assim que o ceifador se vai, Juliette liga novamente para Harry e pergunta quando eles chegarão, mas o homem, com pesar, diz que ela não será resgatada até o amanhecer. Em um flashback, Jack lhe dá uma bronca por sempre tentar fugir, expressando seu cansaço por se preocupar com ela sempre que ela desaparece. Juliette, no entanto, se recusa a ouvir Jack. Ela então o confronta, exigindo que ele admita que a culpava pela perda do bebê, mas Jack rapidamente nega. Juliette ainda insiste que Jack a forçou a ter um filho, mesmo que ela não quisesse, mas Jack se recusa a discutir esse assunto com ela. Exasperado, Jack sai do carro e decide ir de metrô, finalmente confessando a Juliette que seu passado como viciada foi a razão pela qual o bebê deles morreu. Foi nesse momento doloroso que Jack finaliza o relacionamento e se afasta, enquanto Juliette, em lágrimas, grita que não precisa dele. Horas depois, após ter tomado algumas bebidas em um bar, Juliette fica horrorizada ao saber pelas notícias que houve um ataque na estação de metrô, resultando na morte de mais de 30 pessoas. Atormentada, ela finalmente atende a uma chamada que vinha ignorando, apenas para descobrir que Jack estava entre os feridos e rapidamente se despede, deixando o local em estado de choque. De volta ao presente, Juliette ouve um veículo passando e decide buzinar na esperança de chamar a atenção. Um ciclista então para ao seu lado, e o homem se oferece para ajudá-la. Infelizmente, o que Juliette não sabe é que o homem é um canibal, e suas intenções são profundamente malignas, já que ele tenta apunhalá-la. Nesse momento crítico, um ceifador aparece atacando o canibal sem misericórdia. O monstro esmaga a cabeça do canibal com brutalidade, fazendo com que os amigos dele fujam em pânico. Uma cena de horror que Juliette observa em silêncio. Após ver o ceifador devorando o canibal, Juliette rapidamente verifica quantas balas restantes tem, e coloca lentamente a arma sob o queixo, mergulhando em pensamentos sombrios sobre morte. Enquanto pondera sobre acabar com sua própria vida, uma lembrança poderosa a atinge. Ela se recorda de como Jack estava no hospital na noite do ataque ao metrô. Seu laríngeo e traqueia foram queimados devido ao gás usado no ataque, deixando-o incapaz de falar. Ao entrar no quarto de Jack, Juliette o encontra e imediatamente se desculpa pelo que aconteceu. Jack, debilitado, pode apenas tocar o plástico grosso que os separava. Usando um quadro branco e um marcador, um Jack fraco escreve que a ama e lhe pede que nunca desista. Assim que Juliette relembra esse momento crucial, ela rapidamente decide largar a arma. Determinada a sobreviver, Juliette retira um sinalizador e 2 recipientes de combustível do veículo, encharcando um dos recipientes com gasolina. Ela então acende o sinalizador e o agita, atraindo a atenção do ceifador. Quando a criatura se aproxima, Juliette a guia até o recipiente que havia preparado anteriormente. Quando a criatura se posiciona sobre o solo encharcado de combustível, Juliette dispara no recipiente, esperando matá-la com a explosão. No entanto, para sua frustração, a criatura sobrevive e consegue escapar. Mais uma vez em perigo, Juliette mantém a guarda alta sem perceber que o ceifador está se aproximando por trás. O ceifador tenta agarrar o pescoço de Juliette e a faz soltar a arma.
Ela rapidamente rasteja de volta para dentro do carro, porém a criatura a puxa para fora, fazendo com que sua ferida comece a sangrar profundamente. Com a criatura se aproximando, Juliette consegue pegar a arma que havia soltado e dispara contra o ceifador 2 vezes. Após perceber que a criatura está morta, ela fica aliviada. Enquanto observa as estrelas brilhando no céu, a memória amarga da morte de Jack inunda sua mente, um lembrete doloroso que a faz sentir-se sozinha. Quando o sol finalmente começa a nascer, o ceifador se move novamente. Ele, ainda vivo, rasteja em direção a Juliette, contudo ela falha ao tentar atirar na criatura, pois a arma está vazia. Com pressa, ela recarrega a pistola, apavorada, temendo que seu fim possa chegar a qualquer momento. Agora que o ceifador está em cima dela, Juliette pode apenas ficar imóvel enquanto a criatura toca suavemente seu rosto, fazendo-a perceber que é Jack. Nesse instante, ela relembra o dia em que conheceu Jack, quando ele lhe disse que acreditava no destino e que o universo tinha uma maneira de unir as pessoas. Cética, Juliette perguntou a Jack o que ele faria se ela decidisse deixá-lo naquele momento. E como um gesto romântico grandioso, Jack fechou a galeria e decidiu ir para casa com ela. Retornando ao presente, Juliette não consegue conter as lágrimas e finalmente declara seu amor a Jack. Ela o abraça, encostando a cabeça em seu ombro, e agora que finalmente encontrou seu caminho de volta para ele, Juliette decide que juntos eles devem ir para o além. Então, como última ação, ela coloca o fim em ambos.